Bom dia, pessoal do oitavo ano. Vamos a mais uma correção das nossas atividades. Hoje, por alguns probleminhas aqui, eu não vou aparecer no vídeo, mas estarei com vocês aí na reunião online, lá no Zoom, ok? Nesse bloco, né, que é o bloco 14, nós estamos continuando o conteúdo do bloco anterior, que nós falávamos sobre a ocupação da América. Então, vamos aí à leitura de um texto para a gente poder entender um pouquinho melhor sobre essa ocupação, sobre os primeiros homens que habitaram a América, ok? Olha, vamos à leitura. Vamos voltar um pouco no tempo, um pouco antes das colonizações europeias em continente americano. Voltemos para a ocupação humana do continente, algo que instiga pesquisadores e historiadores do assunto. A pré-história americana foca seus estudos em perguntas como as que se seguem. Quando os primeiros homens pisaram em solo americano? Como eles chegaram até a América, as Américas? Como atravessaram o mar que separa a África e a América para chegar até aqui, etc. São perguntas frequentes em simpósios, mesas redondas e em diversos estudos realizados sobre os primeiros homens que ocupam um continente distante onde todos nós surgimos. Então, essa teoria, né, ela diz que que os primeiros homens surgiram na África, na Ásia, né, na Europa, lá no Velho Mundo, principalmente na África, né? Então, se esses homens, eles estavam lá, eles surgiram lá, como que já tinha os nativos aqui na América, né? Aqui no caso do Brasil, por exemplo, da onde veio os índios, né? Como eles chegaram até aqui? Porque quando os colonizadores vieram, os índios já estavam aqui, né? Então, vários estudos aí defendem aí várias pesquisas defendem diferentes teses. Vamos às principais hipóteses aí dessa ocupação do homem na América pré-histórica. Talvez a mais conhecida teoria e provável responsável por trazer a nossa espécie para o continente americano, anos antes da sua ocupação europeia, tenha sido a teoria do Estreito de Bering. Segundo historiadores, as terras americanas começaram a ser povoadas pelos primeiros seres humanos quando estes, vindos da Ásia, atravessaram o Estreito de Bering, na época da última glaciação, período que o estreito estava coberto com uma camada de gelo, unindo o continente asiático com o americano. As pesquisas indicam que a descoberta das Américas pelos asiáticos do leste da Ásia se deu com a peregrinação realizada atrás de alguns supostos animais gigantes. A ocupação ocorreu há cerca de 40 ou 50 mil anos e foi feita a pé, pelo fato dos asiáticos de então desconhecerem a navegação. A segunda teoria diz que a ocupação das Américas se deu devido à peregrinação de certos grupos humanos que partiram das ilhas da Polinésia e Oceania em pequenas embarcações e chegou à América do Sul pelo Oceano Pacífico, tendo mais tarde povoado o restante da América. Essa teoria ela é contrária à teoria do Estreito de Bering, já que ela afirma que os povos não chegaram a 50 mil anos, mas a aproximadamente 10 mil anos atrás. Outra teoria diz respeito a uma rota alternativa. Segundo pesquisadores, um grupo de humanos seguiu um corredor terrestre aberto entre duas placas de gelo localizadas na região leste da América do Norte, mais especificadamente na divisa leste entre Canadá e Estados Unidos. A existência desse corredor terrestre é compatível com dados paleoecológicos e ambientais,
e levaram às regiões montanhosas e a grandes lagos que foram povoados por esse grupo de seres humanos. Há diversas evidências que dividem as teorias dos historiadores responsáveis por se dedicar ao estudo da ocupação do continente americano, ainda que seja pelo Estreito de Bering ou pelos polinésios ou por outra rota alternativa. A certeza que podemos ter é que, muito antes de Cristóvão Colombo descobrir a América, muitos outros habitantes viveram e sobreviveram nesse meio. Então, aqui está comentando sobre as teorias. A principal teoria, né, na verdade a mais conhecida, é a teoria do Estreito de Bering. O Estreito de Bering, ele fica aqui, né? Juntando aí o próximo, né, no Alasca, a antiga Sibéria. Então, a gente vê aí por que estreito, porque é uma área bem estreitinha, né, um espaço mais próximo que liga um continente ao outro. Então, segundo essa teoria, os habitantes, eles atravessaram por esse estreito. Mas como eles atravessaram se aí só tinha água? Na era glacial. Na era glacial, toda a água do continente, ela era congelada, né? Possibilitando assim o homem, né, andar sobre o gelo. Então, ele conseguiria atravessar essa área aí na era glacial. Essa é a teoria mais conhecida. Aí nós temos outras teorias, né, que o homem veio a partir de embarcações, né? Nós temos a teoria também que defende que era no período ainda da junção dos continentes, né, onde a América do Sul e a África eram grudadas, né, formavam aí um continente só. Nós temos a teoria que o homem ele atravessou a partir de animais, né? Então são diversas teorias, mas a mais conhecida é a do Estreito de Bering, tá? Então vamos lá, a correção das atividades. 1. Quais são as principais diferenças entre as colonizações das Américas? Então, as principais diferenças são que elas possuem tipos diferentes para os homens atravessarem para a América e também diferentes períodos, defendem diferentes períodos para que esse homem possa ter atravessado, tá? Então, são diferentes teorias, diferentes épocas, né? Essas são as diferenças aí entre as colonizações das Américas, ok? Na 2. Na 1 aí a gente pode completar também, né? Quando fala colonizações, está falando do período do descobrimento, né? Da vinda das colônias, né? Lembrando que a América Latina foi uma colonização exploratória, né? Uma colonização visando explorar, e a América do Norte foi uma colonização de povoamento, né? Visando povoar aquele lugar. Então, podem acrescentar isso daí. Na 2. Quais foram os principais impactos políticos e econômicos para os nativos que vivenciaram a chegada europeia ao continente americano? Então, muitos nativos, eles morreram, né? Houve morte dos nativos, eles mudaram totalmente o seu modo de viver, né, sua forma de viver, perderam o seu espaço, né, perderam a sua dominância sobre o continente, né, então foram alguns os impactos aí, né, e perderam também os recursos naturais de valor, mas para eles não tinha tanto valor, né? Mas eles perderam aí o ouro, né? Que foi bastante explorado, outros recursos também,
né? O petróleo, dentre vários outros, a pau-brasil, dentre vários outros aí que foram explorados, né, no meio ambiente. Então, pode colocar aí, os principais impactos foram a mudança na forma de sobrevivência dos nativos, onde muitos deles perderam sua vida e outros mudaram totalmente sua dominância sobre o espaço, ok? Vamos aí ao número 3. Explique a teoria do Estreito de Bering. Então, segundo essa teoria, né, que fala aqui no início do texto, a teoria do Estreito de Bering, né, defende que as terras americanas começaram a ser povoadas pelos primeiros seres humanos quando estes vindos da África atravessaram o estreito na época da última glaciação, né? Então, essa resposta, ela está aqui, né? É quando os seres vindos da Ásia atravessaram o Estreito de Bering na época da glaciação, ok? Vamos à última, número 4. Existem defensores da hipótese do homem ter chegado à América em pequenas embarcações, navegando pelo Oceano Pacífico. Partindo dessa ideia, qual foi o local de partida desses grupos humanos para o Oceano Pacífico, chegando à América do Sul? Então, segundo essa teoria, né, que foi a teoria que os homens atravessaram através de embarcações, esses homens, eles surgiram aí, eles partiram das Ilhas Polinésias, né? Ilhas Polinésias e Oceania, ok? Então, essa resposta está aí no texto também. Lembrando que essa teoria, ela é contrária ao Estreito de Bering, que defende que o homem chegou há mais de 50 anos, em 50 mil anos, perdão, enquanto que nessa teoria, que eles partiram das ilhas através de embarcações, eles chegaram à América aproximadamente 10 mil anos atrás, ok? Então, essa foi a correção da aula de hoje. Qualquer dúvida, estarei à disposição aí, tá? Podem me perguntar na reunião do Zoom, ok? Tchau, tchau!